Olá! Na videoaula de hoje, iremos falar sobre a relação entre as organizações e a cultura, e a forma como esta influencia diretamente nos processos que ocorrem dentro das organizações. Sabemos de início que o homem é um ser social e que, vivendo em sociedade, está o tempo todo imerso em uma cultura. O ser humano, em sua relação com o mundo, produz significados e sentidos. Não se trata de uma relação puramente materialista e utilitária, mas que está o tempo todo numa relação de troca de significados subjetivos. Nessa relação, o ser humano interpreta o mundo que o rodeia e compreende a si mesmo. Essa dimensão humana é a cultura. Na concepção de Lévi-Strauss, a cultura é o processo pelo qual o ser humano dá sentido a si e tudo que o rodeia. Compreende os elementos materiais e imateriais e também o comportamento humano. No decorrer de nossa história, nosso desenvolvimento, entramos em contato com diversos elementos culturais. Nascemos em uma família que já tem uma religião, códigos morais e éticos específicos, maneiras de agir e se comportar que são aceitas ou não. Uma educação determinada, recebida em casa ou na escola. Todos esses elementos irão formar a subjetividade e constituem a cultura de cada um. Assim, uma organização terá um conjunto de indivíduos que possuem, cada um, à sua maneira, uma cultura muito própria e que se relacionarão trocando conhecimentos, ideias e maneiras de ser. A sociologia das organizações se interessa pela questão da cultura por perceber nela uma forma de compreender o comportamento organizacional, mediado pela interação social nas empresas. A cultura organizacional pode ser determinada pela dinâmica do funcionamento de uma empresa, podendo ser reconhecida por valores sociais aprendidos que se adaptam ao meio de trabalho com a função responsável pela evolução e sobrevivência de uma empresa. Assim, temos de um lado indivíduos que possuem uma cultura própria e individual, uma subjetividade, e organizações que, pela sua dinâmica, conjunto de valores e modos de operação, formam também uma cultura organizacional. A cultura de uma empresa determina a forma como funciona um clima organizacional, de acordo com manifestações linguísticas e sociais. Então se acredita que a cultura é fator determinante de sucesso de uma organização. A transformação de uma empresa depende da aderência de valores intrínsecos da cultura organizacional. A questão do clima organizacional é de extrema relevância para o bom funcionamento da empresa. O clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no trabalho. Observa-se que esse clima influencia profundamente a produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa. Assim sendo, o mesmo deve ser favorável e proporcionar a motivação e interesse nos colaboradores, além de uma boa relação entre funcionários e a empresa. A forma de gestão da cultura organizacional é um grande desafio entre gestores e diretores que procuram por mudanças e a adaptabilidade em seu ambiente de trabalho no intuito de proporcionar melhoria e viabilizar melhores resultados à empresa, pois enquanto houver um foco que seja determinante na direção do sucesso da organização, essa meta irá se propagar em todas as instâncias da gestão. Em um período de rápidas modificações ocasionadas pelo processo de globalização, as organizações precisam se preparar para uma realidade de contínua mudança e instabilidade. É preciso construir uma cultura organizacional que prime pela flexibilidade, agilidade na tomada de decisões e na capacidade de agir, mesmo com uma série de incertezas. Para muitos, é necessário superar a visão maniqueísta, enxergar na mudança apenas oportunidades ou apenas riscos e ser capaz de dimensionar como se inserir nesse jogo instável. A cultura exerce forte influência na parte interna e externa da organização. Na parte interna, ela fundamenta o modo como os funcionários irão realizar as tarefas. Já na parte externa, ela é influenciada pelo ambiente em que está localizada, tendo assim que se adaptar ao mercado por meio de um planejamento onde seus produtos devem ter relação com o ambiente em que se encontram. Assim terão empresas que apresentam uma maior abertura ao ambiente externo, e assim modificam-se e adaptam-se com maior facilidade às novas tendências do mercado e às necessidades em constante mutação do seu público.
Já outras organizações terão uma cultura mais fechada e resistente a alterações e mudanças bruscas, demorando mais tempo para adaptarem-se e apresentarem modificações. Se formos avaliar historicamente como se deu essa concepção da necessidade de mudanças constantes, veremos que nem sempre as organizações tiveram esse cuidado com o futuro, o que pode ser observado no desenvolver histórico da organização, onde sua busca era por resultado imediato e sem preocupações com mudanças, sejam elas internas ou externas ao contexto organizacional. Muitas organizações passam por alguns problemas relacionados a processos inevitáveis de mudança em seu contexto devido à necessidade que o mercado exige. Toda organização tem suas normas e regras, definindo assim como deve ser o relacionamento e o comportamento de seus funcionários no ambiente organizacional. Mas poucos colaboradores sabem que essas normas foram estabelecidas pela cultura organizacional. Podemos definir cultura organizacional como um conjunto de padrões que um grupo aprendeu a aceitar, resultado da solução de problemas de adaptação ao ambiente e de integração interna. Com isso, os funcionários agem conforme as normas determinadas pela cultura, ensinando aos novos integrantes a se adaptar a essas regras. Há uma série de elementos que compõem a cultura organizacional. Sua função seria fornecer elementos que ajudem a enfrentar os problemas ou a desenvolver ações a partir dos pressupostos básicos que fundamentam os valores da organização e criem as condições necessárias para a formação de uma identidade comum e um sentimento de pertença. Os valores seriam as concepções partilhadas por todos, que indicam o desejável ou aceitável e influenciam o comportamento e orientam as decisões. As crenças são um conjunto de ideias que são aceitas e não necessitam ser demonstradas. Ajudam a eliminar as dúvidas e criar um sentimento de consciência coletiva. Há também os ritos, rituais e cerimônias, que são eventos importantes para concretizar e materializar os valores e dar publicidade àquelas pessoas que se identificam como exemplos na organização. Servem para reforçar a identidade do colaborador com a organização. Por exemplo, dar prêmios, fazer reuniões periódicas para traçar metas e objetivos, ou mesmo avaliá-los, assim como as confraternizações e demais reuniões informais que visam melhorar os interrelacionamentos dentro da organização. Há empresas que valorizam slogans ou lemas, frases de efeito que serviriam para reforçar valores e missão. Há ainda a questão da linguagem, ou seja, o conjunto de ditos, metáforas, jargões e outros tipos de fala que só são compreendidos porque juntos fazem parte da organização. Todos esses elementos formam a cultura organizacional de uma empresa. Cada organização tem sua cultura própria que a distingue de outras organizações, portanto, é única e distinta. É uma forma de desenvolvimento dos membros de uma organização e aprendida através da experiência do grupo. Está implícita na estrutura formal da organização e explicitada pelos membros da organização. A cultura organizacional apresenta certa estabilidade, pois as modificações e mudanças que ocorrem na organização são, de um modo geral, lentas, pois as organizações, de modo geral, são estruturas complexas. No entanto, a cultura organizacional varia constantemente, de uma forma gradativa e imperceptível para seus integrantes. Por outro lado, a cultura tem uma tendência a perpetuar-se, pois atrai e aceita pessoas que têm sistemas de valores e crenças semelhantes e que, ao identificarem-se com a empresa, costumam permanecer por mais tempo. Embora de difícil percepção em seu todo, se manifesta em todas as partes e elementos da organização, a qual afeta e constitui. Ela se expressa através de sinais que podem ser desde o fluxo de informações, moda, linguagem, emoções, ordem, disciplina, até o ambiente físico nos locais de trabalho. A cultura organizacional pode ser concebida como um sistema aberto que está em constante contato com o seu exterior. Faz com que seus membros criem uma identidade com ela, e assim a maior parte tem facilidade em aceitá-la, assim como auxiliam na sua transmissão e propagação. Outro aspecto a ser considerado na cultura organizacional é que em grandes organizações, nas quais há uma quantidade considerável de divisão do trabalho,
costuma haver uma cultura predominante e subculturas que estabelecem certa competição entre si. Não é raro haver a diferenciação entre o chão de fábrica e chefia, ou entre os diferentes grupos profissionais dentro de uma mesma organização. No caso de uma universidade, essa diferenciação se dá pelas múltiplas áreas de conhecimento lá presentes. Um ponto fundamental nas organizações atuais é a procura em desenvolver no ambiente de trabalho uma cultura da aprendizagem como um processo constante. A ideia-chave é fazer com que as pessoas possam crescer profissionalmente à medida em que trabalham. Dessa forma, a mudança pode ser feita de forma consciente, levando em conta o balanço dos riscos e das oportunidades. O investimento na evolução de conceitos serve para oxigenar a relação interna e com as demais empresas componentes do cenário empresarial. Contudo, não deve se desfazer da tradição e dos conhecimentos adquiridos ao longo da existência da organização. Essa nova concepção do papel dos membros de uma organização mostra que certas ameaças, como a instabilidade, podem ajudar os grupos a se desenvolver de forma criativa, construindo novos processos e adquirindo outras habilidades e competências até então desconhecidas. A sociedade do conhecimento desafia, desse modo, as organizações e seus membros no sentido da busca constante de aprimoramento. A cultura pode ser explícita ou implícita, dependendo de cada organização. A cultura explícita é transmitida por meio de códigos de ética, credos e por um conjunto das políticas e normas da organização. Quando explícita, se torna a cultura oficial, que são os valores e ideais, os quais podem coincidir ou não com o que é praticado. Já a cultura implícita penetra de forma mais profunda do que palavras faladas e escritas, manifestando-se de forma mais sutil e disfarçada. Pode ser interpretada através de gestos, atitudes ou um discurso indireto. Pode ser percebida quando a cultura praticada não coincide com a planejada, ou seja, pode haver uma cultura que é divulgada e propagada, mas não é cumprida, sendo a implícita que realmente condiz com a realidade e é praticada. Bem, pessoal, encerramos por hoje a nossa videoaula. Fizemos uma explanação geral sobre as relações entre as organizações e a cultura. Partimos de um conceito mais geral de cultura, para apresentar a sua influência direta e indireta nos processos organizacionais. Vimos como a administração moderna preocupa-se bastante com as questões culturais em um contexto social de rápidas mudanças e exigências, sendo imprescindível que os gestores apresentem uma capacidade de interpretar os códigos culturais e encontrar formas adequadas de transmiti-los para que todos tenham conhecimento da cultura organizacional que a empresa apresenta e cultiva. Até o próximo encontro.